Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação, com muita coisa para a gente falar do Vascão. E eu logo já peço para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda muito, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se, que isso você ajuda muito o canal a continuar crescendo, trazendo conteúdos e informações para vocês. Inclusive ontem a gente trouxe uma notícia em primeira mão, que era o interesse do Vasco no Luan Dias, e hoje várias páginas de Vasco já estão propagando isso, mas sem crédito, né? Para variar, não dão o crédito para a gente, não lhe publicam o crédito, mas tudo bem, a gente traz a informação aqui e eles publicam, eles pegam, não dão crédito, diferente da gente que sempre dá o crédito, mas tá aí, mais uma vez, o TM News saindo na frente, e peço também para vocês me seguirem no Instagram, porque eu sempre publico as coisas lá, sempre publico notícias, não só do Vasco, como de outros times também, como de jogadores, como foi o caso ontem do Messi. Inclusive, vai aparecer no card aqui, eu soltei ontem um Reels falando da situação do Messi, então me siga no Instagram também, @Thiago Mocova. E vamos falar, antes de começar também, tem uma questão. Tem muita gente perguntando, mas cadê o Tibério? E o tapa de primeira acabou? Não, gente. O tapa de primeira passou para 6h30 da tarde, às 18h30. Então, desde ontem, na verdade, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30, o tapa de primeira está no ar. Agora abordando assuntos mais gerais, não só do Vasco, mas também do Palmeiras, Galo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Botafogo, etc. A gente vai usar, eu prometi, 12h30 continua sendo o horário do Vasco, mas 18h30, o tapa de primeira está no ar, eu e Tibério Lins. Então se inscreva no TM News, se inscreva no Boteco Ball, e a partir desde ontem, na verdade, 6h30 é o novo horário do tapa de primeira. Já ativa o sininho aí da notificação para você não perder nenhum tapa de primeira, que é sempre muito legal de se fazer. E hoje a gente vai falar do Vasco, que quer usar mais o Maracanã, está querendo mandar alguns jogos já do Brasileirão no Maracanã, e eu vou explicar por que isso, além do imbróglio que está tendo contra Fluminense e Flamengo, o Vasco que está devendo o Thales Magno, o valor por Luan Dias que está definido e um aporte milionário. Fábio Azevedo trouxe hoje que o Vasco vai ter um aporte milionário até setembro, a gente vai falar disso também. Então já deixa o like e se inscreve no canal. E vamos começar falando do Vasco, que quer usar mais o Maracanã. Logicamente, todo mundo sabe que o Vasco vai reformar São Januário, mas não é por isso só que o Vasco quer usar. Primeiramente, o Vasco quer fazer a despedida do Nenê no jogo contra esse time aqui, ó, o Palmeiras. Porém, a dupla Fla-Flu não está querendo liberar o estádio, está fazendo como se o Vasco não existisse. Faz mais de 10 dias, faz quase 2 semanas que o Vasco já está pedindo, inclusive está pretendendo entrar com uma ação judicial para conseguir a liberação, já que nem Flamengo, nem Fluminense vão usar o Maracanã nesse dia. E é bom sempre a gente lembrar que o Maracanã não é de nenhum dos 4 grandes do Rio, não é de nenhum clube do Rio. O único time do Rio de Janeiro que tem o estádio próprio é o Vasco, que é São Januário. O Botafogo aluga, o Flamengo tem a Gávea, que não é estádio, é um CT, e o Fluminense também tem um CT, que é as Laranjeiras. Agora, o Maracanã, na minha visão, tinha que ser gerido pelos 4 clubes do Rio de Janeiro: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, com seus direitos e seus deveres. Ou seja, fazer uma gestão conjunta com todos os times tendo direito de escolher as datas. Quando houver aí algum jogo que vai intervir, por exemplo, se Vasco e Fluminense forem jogar no mesmo dia, aí sim, o Fluminense pode falar, eu quero jogar, o Vasco tem São Januário, então aí o Vasco ser enviado para botar o jogo em São Januário. Ou, por exemplo, vai ser um jogo grande, Vasco e Palmeiras, por exemplo, o Fluminense vai pegar e vai jogar contra o Cuiabá, aí o Vasco tem o direito. Colocar isso no papel. Mas aí os 4 grandes gerirem o Maracanã, e se algum deles não cumprirem com os seus deveres, aí sim, perde a sua parte da gestão e perde os seus direitos de mando de campo, de escolher o lado. Por exemplo, o Vasco tem que ter o direito para o seu torcedor na parte sul do Maracanã, que isso foi direito do Vasco adquirido em 1950, quando ganhou o campeonato carioca daquela época, e foi o primeiro campeão do Maracanã, tendo assim o direito de escolher onde a sua torcida ficaria no Maracanã nos dias de jogos. Então, o Vasco tem esse direito que foi tirado dele por essa nova concessão. E agora o Vasco está querendo jogar mais no Maracanã. Eu sou meio resistente a isso ainda, mas entendo o lado da 777.
porque fazendo o levantamento do Flamengo, Rica Perrone foi quem fez esse levantamento, o Flamengo jogando no Maracanã conquistou mais de 100 milhões de reais na última temporada. E o Vasco sempre lota São Januário, tenho certeza que se jogar no Maracanã, sempre vai lotar o Maracanã, então tá vendo mais o lado financeiro, apesar de eu gostar mais de São Januário, ter a parte mais mística do território hostil, porém, na parte financeira, o Maracanã é bem rentável para o Vasco. Agora, o Flamengo e o Fluminense não querendo liberar, eu acho uma sacanagem. O Vasco tem que ter direito à sua gestão, assim como o Botafogo tem que ter direito. Assim como o Fluminense e o Flamengo têm direito às suas gestões também do Maracanã. E o Vasco tem que entrar nessa gestão e quer mandar mais jogos do Brasileirão lá no Maracanã, o que é total direito do clube e é total direito da SAF, porque também vai arrecadar mais. Maracanã tem aí quase 70 mil lugares ou 70 mil lugares e o Vasco vai arrecadar mais caso consiga lutar em todos os jogos. Então eu quero ver o que vai acontecer nisso. Eu acho que o Vasco tem que lutar pelos seus direitos e tem que lutar pela concessão também do Maracanã. Agora, vai ter uma reforma em São Januário. Vão ser 2 anos parados. Imagina 2 anos sem São Januário com essa briga judicial, com essa briga constante contra Fluminense e Flamengo. Não dá. Então o Vasco tem que sim ir atrás dos seus direitos. Gente, outra coisa, o Thales Magno, tá? O Vasco tá devendo Thales Magno. Ontem o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio de Janeiro e também da Cazé TV, deu em seu Twitter que o Vasco está devendo 800 mil reais para o Thales Magno. Mas lembrando, o Vasco está pagando, a 777 está pagando aí os seus credores, né? Os credores do Vasco, que eles assumiram quando assumiram 70% da SAF do clube. E o Thales Magno, que está sendo um credor de 800 mil reais, está na lista de credores, que não é pequena, tá? Mas não é uma dívida tão urgente para o Vasco pagar. Por quê? A SAF priorizou as pendências financeiras que o Vasco tem, que serão mais urgentes, que poderiam dar um transfer ban, causar algum problema com a Justiça do Rio de Janeiro ou com a Justiça Federal. Então, essas são as prioritárias. O pagamento de jogadores ainda acontece, só que são jogadores, os pagamentos que dariam transfer ban, que estão há muito tempo na lista de credores do Vasco e poderia dar algum problema. Então, a SAF está fazendo esse trabalho e o Thales Magno será pago, mas não imediatamente. É mais uma dívida que aí aparece na conta do Vasco, porém, ele está nessa fila, que é bem grande, de credores e será pago futuramente. Não vai ser agora, mas tá aí. E falando de dinheiro, né? O jornalista Fábio Azevedo, que é um cara que eu respeito muito, é um cara que eu já conversei com ele, sensacional como pessoa também. Ele trouxe uma informação que era exclusiva dele, tá? Foi uma informação que ele quem deu em primeira mão, falando aí, e até recomendo para vocês verem depois, esse vídeo dele falando do aporte milionário que o Vasco vai ter em setembro, tá? O Vasco tem aí 700 milhões de reais para receber da SAF, sendo que faltam aí para dar esses 700 milhões, isso aí é obrigatório da SAF dar para o Vasco, tá? Cerca de 210, 240 milhões de reais, porque já foram investidos 70 milhões lá no começo, lá no meio do ano passado, quando eles entraram, foi feito um empréstimo de 70 milhões, e caso a SAF fosse concluída, esse valor seria depositado desses 700 milhões. Então, o Vasco com pagamentos, com infraestrutura, com a compra de jogadores e com o pagamento de credores, já gastou um tanto desse dinheiro, desse valor de 700 milhões de reais. E até setembro, a SAF vai investir mais 120 milhões de reais. Por quê? Até setembro, por quê? Porque tem essa segunda janela de transferências. Essa primeira janela foi feita para que o Vasco conseguisse montar um elenco minimamente competitivo, como a gente está vendo. Não acho que é um elenco para brigar por Libertadores, muito menos um elenco para brigar pelo Brasileirão. Mas é um elenco para ficar de 10º até um 8º lugar, talvez pegar uma pré-Libertadores, mas já é um elenco minimamente competitivo, que é muito melhor, por exemplo, que o do Cuiabá, que o do Santos, que o do São Paulo. Então, é um elenco que vai competir lá em cima. Não vai sofrer lá em cima, na parte de cima da tabela, não na parte de título. Mas de 10º até um 8º, 6º lugar, eu acho que dá para o Vasco brigar. Então, serão investidos mais 120 milhões na compra de jogadores até setembro. Lembrando, em junho, julho e agosto, abre-se a janela de transferências do inverno. Inverno por quê? Inverno nosso, verão europeu.
Então, essa janela de inverno / verão europeu é muito importante para o Vasco. É onde o Vasco vai ter que realmente investir e buscar o número 10, o camisa 10. O Vasco também vai buscar mais um centroavante, mais um cara de ponta e mais um volante, que, como a gente já trouxe aqui várias vezes, é o Cuéllar, o principal alvo do Vasco, que já tem um apalavramento com o clube, mas ainda tem que haver o acordo por escrito, para a gente confirmar e firmar que ele virá para o Vasco. Então, esse negócio aí desse aporte milionário vai acontecer em setembro. Thiago, em setembro já fechou a janela, mas o Vasco vai fazer os acordos, vai fechar os negócios e em setembro começará a pagar. Isso é totalmente plausível, isso vai acontecer. Então, esse aporte milionário que virá em setembro acontecerá e será muito para usar para pagar o que o Vasco contratar. Serão 120 milhões até setembro e deve vir aí, na minha visão aqui, Cuéllar, mais um centroavante, um ponta e o número 10. O camisa 10 aí, para mim, hoje é o mais importante, é o que o Vasco mais precisa na temporada, porque tá faltando. Vimos isso contra o ABC, que foi um clube mais fechado, e o Vasco não conseguiu quebrar essa barreira. Vimos isso nas 2 semifinais contra o Flamengo e no jogo contra o Atlético. Então, é necessário camisa 10, o Vasco tem que investir nele e investir em um cara pesado. Falando de camisa 10, o valor por Luan Dias, que é um camisa 10, mas não acho que seria o camisa 10 ideal para o Vasco, seria mais uma composição de elenco, para caso precise, numa eventual falta do camisa 10 titular, os valores pelo Luan Dias foram definidos pelo Água Santa. Ainda não há nada oficial entre Vasco e Água Santa, é sempre bom deixar claro, mas já há o interesse e a sondagem do Vasco ao jogador, como eu trouxe no dia de ontem, na live de ontem. O Água Santa, que vem fazendo um ótimo campeonato paulista, venceu o primeiro jogo da final contra o todo-poderoso Palmeiras. E é um time muito bem treinado pelo Thiago. Ele definiu os valores pelo Luan Dias, que está sendo muito cobiçado no mercado nacional. Tem times já em negociação com o Luan Dias e o Vasco já passou da 777 para o Maurício Barbieri e para o Abel Braga se definirem o que se vale a pena contratar o Luan Dias, que na minha visão vale muito para o elenco atual. Depois que houver essa reunião entre Barbieri e Abel Braga, eles devolverão para a SAF para aí sim iniciarem-se, junto com a turma do Paulo Brax, as negociações. O Água Santa pediu 4 milhões de dólares pelo jogador. Eu acho um valor um pouco salgado, mas devido à demanda do que os times estão pedindo, de quantos times estão atrás dele, eu acho que é válido esse valor sim. Não é algo muito caro, é um cara que vem se destacando, tem 25 anos, tem aí pelo menos mais uns 5, 6, 7 anos, podendo jogar em alto nível. Não acho que Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro entrariam nessa briga, até porque não necessitam desse camisa 10 e é um jogador que seria mais um ali no elenco, e para ser mais um no elenco, 4 milhões de dólares, eu acho muito. Já no Vasco, principalmente nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, seria um jogador fundamental. Eu acho que não dá para começar o Brasileirão sem um camisa 10. Lembrando, hoje é dia 5, a gente tem mais 15 dias até o fechamento da janela de transferências brasileiras, porque a janela de transferências internacional já se fechou no dia 3, então o Vasco tem mais 15 dias para finalizar o elenco para o início do Brasileirão. E acredito que o Luan Dias seria essencial para o Vasco iniciar o Brasileirão desse ano. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai continuar aqui apurando, investigando e indo atrás dessas negociações do Vasco pelo Luan Dias, o que eu acho que seria muito importante. Lembrando, gente, hoje, 6h30 da tarde, tem Tapa de Primeira. Eu vou ficando por aqui, galera. Já agradeço a participação, os comentários, aos likes de vocês. Então, peço também, para quem não deixou ainda, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que você ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos, narrações, entrevistas, etc. Que eu estou atrás de entrevistas, não acho que eu não estou, não. Estou atrás de entrevistas. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E hoje, 6h30 da tarde, eu e Tibério Lins estaremos no Tapa de Primeira. Grande abraço, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e até daqui a pouco. Don't